Meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, tá acontecendo alguma coisa na internet, tá bombando, a gente passa aqui. Olha, um giro de notícias e vamos ao vídeo. Tolice, você está comemorando um déficit de 247 bilhões do governo Lula? Você leu a ata do IPEA? Você se aprofundou no porquê desse déficit? Então eu vou ajudar vocês aqui também. 247 bilhões. Estão divulgando, alardeando um déficit primário de 247 bilhões no primeiro ano do governo Lula. Vamos agora tentar entender o porquê desse déficit? Vamos lá? Primeiro dado que eu dou para vocês. Quase 100 bilhões desse déficit, quase 100 bilhões em dívidas herdadas do governo Bolsonaro. Isso mesmo, com condenação no STF. Pagamento de quase 100 bilhões na herança maldita, dívidas herdadas do governo Bolsonaro. Quer mais? 50 bilhões desses 247, sabe o que são? Pagamentos extras do aumento ao Bolsa Família, quase 50 bilhões, prometido pelo seu Jair Messias Bolsonaro em campanha, em debate, vários debates com o candidato Lula. Ou o seu Bolsonaro não pagaria esse aumento que ele prometeu em campanha? Se ele honrasse o que prometeu em campanha, caso vencesse, foi derrotado, também teria que arcar com esses 50 bilhões de déficit com o aumento do Bolsa Família. Querem mais para saber o que aconteceu nesses 247 bilhões de déficit do primeiro ano do governo Lula? 50 bilhões, quase 40 bilhões em aumento de despesas previdenciárias. Sabe o que isso significa? Aumento real de salário dos servidores federais que estavam defasados em muito. Isso impacta, sim, na Previdência. Então, o aumento real aos servidores federais provocou um impacto de 40 bilhões no déficit primário do governo Lula em seu primeiro ano. Ou seja, 100, 150, 190 bilhões dos 247, só nesses três itens que eu citei a vocês. Querem mais um para fechar a conta? Poderia lhe dar mais 20. Quer mais um só para fechar a conta, para não ficar muito demorado? 20% de queda na arrecadação do governo federal. 20%, um estado que arrecada menos, após 2 anos seguidos de recorde do governo Bolsonaro na arrecadação. Será que não é um governo que quer arrecadar menos, quer arrancar menos o couro do contribuinte que somos nós? Fuja da ignorância, criatura! Tô só contando, Valdo, 3, 2, 1, para ver o que os bolsonaristas vão falar do Tarcísio, porque os bolsonaristas que não entendem que a relação, isso não era nem para ser um tema, é um não tema. O governador de São Paulo se reúne com o presidente da República para discutir uma obra que, de interesse em benefício da sociedade. Isso não era para nem ser pauta aqui, em lugar nenhum, mas Brasil como o Tarcísio ele fica se equilibrando entre os bolsonaristas radicais e os que não são, que votaram nele, que não são radicais, ele tem que dar uma explicação o tempo todo, porque eles estão cobrando, eles cobram nas redes sociais o governador. Eu tenho visto isso, eu recebi hoje mensagem de vários aliados do Tarcísio falando, essa foto pro Tarcísio, falei, não vai nem... Eu não tenho nem tempo para isso, Valdo. Não dá, porque assim, realmente, é um não tema. Eles querem que o Tarcísio coloque fogo no governo dele para eles baterem palma, porque o Tarcísio precisa do investimento federal. Claro. Essa obra é obra cara, não é obra barata, então ele precisa desse investimento. Então, nada mais do que normal e civilizado a reunião de um governador do principal estado do país, com o presidente da República. E André, agora vai ser divertido sexta-feira lá em São Paulo, na sua terra, né? Porque tem um encontro de manhã de Lula com Tarcísio e à noite tem o Lula assinando a ficha de filiação da Márcia Suplicy, a refiliação dela ao PT. Vai ser uma super cesta política. Eu falo, Otávio Guedes, que deve ser muito chato ser roteirista de ficção no Brasil, porque a realidade da política, ela supera qualquer ficção, é muito maravilhoso.
Pois é, a volta dos que não foram, né? Poderia ser o título da Marta Suplicy. Porque ela nunca foi, né? Passou por aqui, defendeu o impeachment da Dilma, tudo, mas nunca deixou de ser vista como alguém próximo a Lula, como próxima ao PT. Então, certamente é a volta dos que não foram. Qual seria o título da Pi? Do Tarcísio com Lula dormindo com o inimigo? Nunca te vi, sempre te amei. Nunca te vi, sempre. Pois é. Então, são títulos nós temos. E o roteirista também. Então, tá dado aí a nossa Globoplay da política. Bolsonaro na Polícia Federal. O ex-presidente foi intimado a prestar esclarecimentos aos policiais federais sobre um passeio de jet ski muito próximo a uma baleia jubarte. Isso aconteceu no ano passado, no período de férias dele, no litoral norte de São Paulo. E a Polícia Federal quer saber se realmente essas imagens aí, não sei se você chegou a ver, mas ela circulou pelas redes sociais, ele num jet ski muito próximo de uma baleia. Isso pode ser considerado crime ambiental. Além dessas investigações de crime ambiental, a historiadora Lilia Schwartz conversou conosco aqui no All News e falou sobre o perfil de Bolsonaro. Esse tipo de imagem é uma imagem produzida para os eleitores. Eleitores que têm uma relação mimética com a figura de Jair Bolsonaro na demonstração desses atos impulsivos, desses atos patriarcais, desses atos machos, da pessoa que é empedernida, que não teme a nada, que se sacrifica. Então, enfim, ele está jogando para o seu eleitorado, ele que é inelegível, mas que gostaria de voltar a ser elegível, ele que joga por esse grupo que ele representa, né? Não estamos falando só de Jair Bolsonaro, mas do bolsonarismo, né? E que são essas pessoas que não têm respeito pela natureza. A gente consegue trazer uma informação importante, mexe com o mercado, mexe com uma gigante da construção civil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acaba de autorizar, numa decisão que você vê em primeira mão aqui no Conexão Globo News, a Novonor, ou seja, a Odebrecht, a deixar de pagar a multa que havia sido firmada por ela no acordo de leniência com a então força-tarefa da Lava Jato. Atenção, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, autoriza a Odebrecht a deixar de pagar a multa que ela acertou com a extinta força-tarefa da Lava Jato. A gente tem a decisão aí, assim que a Vivi conseguir colocar a página 61 e 62 para você, que são onde estão os principais achados. Basicamente, o ministro Dias Toffoli, gente, ele repete a decisão, o teor da decisão que ele havia dado à JF. Qual é... Pronto, Vivi, pode parar aí. Muito obrigada. Qual é o cerne dessa decisão? Operação Spoofing, aquela que é baseada nas mensagens da chamada Vaza Jato. A Odebrecht, basicamente, agora Novonor, argumenta que o acordo de delação, o acordo de leniência... A leniência, gente, é a delação da pessoa jurídica. É disso que se trata. A leniência é a delação da pessoa jurídica. É um acordo no qual a empresa admite crimes e paga e ressarce o Estado por eles. Fecha ali uma série de acordos com o Estado. Então, o que o ministro reconhece? A Novonor vai lá e fala, olha, esse acordo eu não firmei de boa vontade. Esse acordo eu fui obrigado a firmar. Tem prova agora na operação Spoofing, nas mensagens da Vaza Jato, de que houve ali pressão indevida sobre a empresa. O ministro diz, ora, diante das informações obtidas até o momento, no âmbito da operação Spoofing, no sentido de que teria havido conluio entre o juízo processante, ou seja, o então juiz Sérgio Moro, e o órgão de acusação, força-tarefa da Lava Jato, para a elaboração de um cenário jurídico processual investigativo que conduzisse os investigados à adoção de medidas que melhor conviesse aos tais órgãos, ou seja, a Moro, a força-tarefa da Lava Jato, ele diz, e não a defesa em si, não a defesa da Odebrecht ou não a defesa do interesse nacional, tenho que, a princípio, no mínimo, dúvida razoável sobre o requisito de voluntariedade do requerente ao firmar o acordo de leniência com o Ministério Público Federal, que lhe impôs obrigações patrimoniais, o que justifica, por hora, a paralisação dos pagamentos, tal como requerido pela Novonor, que é a Odebrecht. O que Toffoli está dizendo? Os indícios de que houve conluio entre Moro e a Lava Jato mostram que a empresa, supostamente, ele diz, há indícios e, a princípio,
houve, no mínimo, dúvida razoável sobre a voluntariedade da Novo Honor Odebrecht em firmar o acordo de leniência, ou seja, ela teria sido premida, é o que afirma Odebrecht, e o Toffoli diz que sim, vê plausibilidade nesse argumento e trava os pagamentos. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, olha, se puder também, seja membro, tem um botãozinho aí, é só clicar, um valor simbólico, baratinho, você pode ajudar a gente a combater o golpismo, o fascismo todo santo dia e o Bolsonaro toda hora. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o like e vamos para mais vídeos.